Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo aqui no canal, no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, não sai do vídeo agora. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o vídeo de hoje está muito forte, muito objetivo para você. Principalmente você, pregador iniciante. Você que prega a palavra de Deus, tem vontade de ser um grande pregador, mas às vezes você tem dificuldade de montar uma pregação, de elaborar um esboço de pregação para você ir pregar na igreja que te convidaram. Então fica no vídeo comigo, porque agora você vai aprender a pregar. E o texto que você vai aprender a pregar comigo agora é o livro de Joel, capítulo é o 3. Joel, capítulo 3. Por exemplo, você é convidado para pregar na igreja. O texto que você escolheu foi esse texto aqui, de Joel, capítulo 3. Em casa, eu quero lembrar para você, deixar bem claro para você, meus irmãos, tá bom? Estou aqui para te ajudar. Por exemplo, você escolheu Joel, capítulo 3. Aí você vai fazer o quê? Em casa, você prepara caderno, caneta. Se você tiver algum comentário bíblico, você faz uso dele, dicionário, uma concordância bíblica, alguns livros que vai precisar para você montar a sua pregação. Prepara em casa, lê o texto de Joel, capítulo 3, todinho. Não só o texto, mas o texto e o contexto. O que é o contexto? É o que vem antes e o depois. Lê tudinho ali, estudando algumas ferramentas, como dicionário, alguns comentários, talvez uma concordância bíblica, alguns livros que você possui e vai te ajudar a montar uma pregação. Deixa a pregação bem organizada. Nota tudo no caderno, vai notando tudo aquilo que você foi aprendendo, tá? Foi estudando, foi lendo os livros, foi lendo a Bíblia, texto, contexto, fazendo pergunta, lê pelo menos 16 vezes, leu tudo e notou tudo no caderno. Notou tudo. Depois você vai organizar a pregação, porque o esboço ele não pode ficar mal organizado, tem que ser tudo na consequência, tudo certinho. O que vai falar no início, às vezes você vai falar na igreja no meio. O que vai falar no meio, você já fala no fim. E aqui você bagunça a pregação. Então a pregação tem que ter uma organização. Para isso você nota tudo, depois você volta e vai organizar. Isso é em casa, não é na igreja. Na igreja você vai fazer o quê? Você preparou o seu esboço e vai na igreja qual te agendaram para você pregar. Chega na igreja, o pastor já te dá uma oportunidade. Você já está com a mensagem preparadinha, o esboço você já levou na Bíblia, já está montadinho. É bom lembrar para você, meus irmãos, que um esboço que você montou em casa e levou dentro da sua Bíblia, não é para chegar lá e você ficar pregando o que você escreveu, só pregando ali, não. O esboço é para você lembrar, para não confiar muito na mente, porque pode na hora te dar um branco. Por isso que o esboço é necessário um pregador sempre montar uma pregação, fazer um esboço. Não é para pregar, tem pessoa que ignora, é para que esboço, não sei o que, não. É para você pôr na Bíblia, na hora de for ministrar, tá do ladinho, para quando dá um branco, você esqueceu de alguma coisa, ir lá e lembrar. Dá uma olhadinha disfarçadamente, rapidinho, pronto. Ali te ajudou. Mas a pregação Deus vai te dar. Você leu, então o Espírito Santo vai lembrar. O Espírito Santo só vai lembrar para você, pregadores, aquilo que você leu, que nós lemos. Que se nós não ler, o Espírito Santo não vai lembrar. Combinado? Aí chega na igreja com um esbocinho já pronto ali. Pronto. Aí o pastor da igreja já te dá a oportunidade. Aí você já pede para os irmãos, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, já convida para os irmãos a abrirem a Bíblia, no texto que você vai pregar, que é Joel capítulo 3, aí vocês em casa lê o texto todo de Joel capítulo 3, não foi isso que eu falei? Na igreja você vai ler um versículo só, e o versículo que eu escolhi aqui para te ensinar é o verso de Joel capítulo 3, verso 14, um versículo só. Não precisa de você na igreja, meus irmãos, ler 15, 20 versículos, não. É uma mensagem temática ou uma mensagem textual. A mensagem expositiva, você na igreja, você pode ler 8, 9, 10 versículos. Mas uma mensagem temática
ou que nem essa aqui, ou a mensagem, essa aqui é temática, tá? Que eu vou te ensinar. Ou a mensagem textual, é um versículo ou dois e pronto. Não precisa de ler a Bíblia toda. Porque cansa muito os irmãos. Combinado, meus irmãos? Quando acaba de ler, os irmãos não sabem nem o que leu. Talvez tem pregador que leu tanto versículo na igreja, na hora de pregar, que quando acaba de ler, não sabe mal o que vai falar. Porque é muito tempo lendo a Bíblia. Lê em casa você tem que estudar. É aqui que eu quero te ensinar. Eu já estou te ensinando a pregar. Estou falando muito, demorando, mas é te ensinando, meus irmãos. Certinho? Vamos lá. Aí você é convidado, vai ler na igreja, pede para os irmãos, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, acabando de cumprimentar os irmãos, pede para abrir a Bíblia nesse texto de Joel, capítulo 3. E o verso 14, um versículo só, que é o verso-chave. Pronto. Que diz assim, meus irmãos, abre sua Bíblia em Joel 3, 14, que diz assim: multidão e multidões no vale da decisão. Por quê? O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aí você vai falar sobre esse vale, fazendo aqui uma pequena introdução. Toda pregação tem que ter introdução, não adianta. A introdução é aquilo que vai chamar o povo a atenção, o povo vai te ouvir. Você vai prender o povo, é na introdução. Igualmente um filme, você vai assistir um filme, o que vai te levar a assistir aquele filme, porque você já viu antes o trailer do filme. Aí você já sabe realmente o que vai passar no filme. Igualmente é a pregação, combinado? A introdução é isso, tem que ter a introdução. Que diz assim a introdução. Meus irmãos, acabamos de ler um texto conhecido de Joel, capítulo 3. Acabamos de ler um versículo só, meus irmãos, que foi o verso 14. Está falando sobre o vale da decisão. Amém? Aí uma introdução não pode passar de 5 minutos, diz assim. Meus irmãos, nesse texto sagrado, nós aprendemos a hora da decisão. Por quê? Há momentos em nossas vidas, meus irmãos, que tomamos uma decisão. Porque sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele dá livre arbítrio ao homem. E tem coisa que Deus, Ele não decide por nós. Sabemos que tem coisa, meus irmãos, você falando para a igreja, nessa introdução, tem coisa, meus irmãos, que Deus não decide por nós. Tem que ser nós mesmos. Aleluia. Somos nós que devemos decidir. Entretanto, meus irmãos, podemos aqui contar com a orientação divina para nossas vidas. Aí está aqui em Romanos 8,14. Pronto, aqui uma pequena introdução. Acabando de fazer a introdução, você já parte para a pregação. Meus irmãos, nessa introdução aqui, e o texto que nós acabamos de ler de Joel, capítulo 3, foi o verso 14, que está falando sobre a decisão. Eu vou dar um tema para essa mensagem, meus irmãos. E o tema dessa mensagem, você pregando. E esse tema dessa mensagem é tema a hora da decisão. É o tema da minha mensagem. Primeiro que eu aprendo aqui, meus irmãos, em alguns pontos. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo no tema a hora da decisão. Primeiro, na hora da decisão, igreja, não podemos cochear entre dois pensamentos. Quer dizer que eu aprendo, na hora da decisão, não ficamos cochilando, não ficamos em cima do muro, nas dúvidas. Quantas pessoas, meus irmãos, não tomam a decisão certa? Não, fica para lá e para cá, não sabe para onde vai, fica sem orientação. Não tem orientação por causa da dificuldade, dos problemas, já perdeu até o rumo. Pede a Deus, porque o nosso Deus tem coisa que é nós mesmos que tem que decidir, mas tem coisa que quando você não pode sozinho, pede a Deus que Ele vai te ajudar. Porque o nosso Deus, meus irmãos, aleluia, Ele não dá um peso. A Bíblia diz que nosso Deus, Ele não dá um peso além daquilo que você não possa carregar. E nessa noite, eu quero deixar bem claro aqui, baseado no tema, a hora da decisão. Porque na hora da decisão, aleluia, não podemos cochear entre dois pensamentos. Quem está em dois pensamentos aqui? Aí você aplica, leu, explicou e vai aplicar. Será que nessa noite aqui tem alguém ainda cocheando em dois pensamentos? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dúvida, meus irmãos?
Você orou a Deus, já pediu a Deus e ainda está em dúvida? A Bíblia diz, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoa que aqui talvez olhe mais para o homem, acredita mais no ser humano e não acredita em Deus. Às vezes Deus faz uma promessa, Deus fala que vai abençoar e você fica em dúvida. Não pode cochear em dois pensamentos, não fica dessa situação, porque na hora da decisão não podemos cochear entre dois pensamentos. Por quê? Aí você cita com os pontos aqui. Primeiro, a hora da decisão, ela existe firmeza. O que é que eu aprendo? Na hora da decisão você tem que ter firmeza. O crente tem que ter firmeza, meus irmãos. Eu estou pregando aqui, eu não posso ficar, pregando em dúvida. Eu tenho que confiar na palavra que eu estou pregando. Porque eu não estou pregando aqui, né, contando história de gibi, história de carochinha. Eu vim pregar nessa noite para você, é você pregando. Eu vim pregar para você, amados, não foi história de gibi, carochinha. Eu vim trazer aqui para você nessa noite a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a certeza. É a certeza. Por quê? Se você nessa noite entrou aqui, porque é a palavra de Deus, você tem que acreditar que o nosso Deus, ele pode transformar a tua vida. Meus irmãos, o segundo ponto que eu aprendo aqui também, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, no verso 24, que Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de ir servir a Deus e a Mamon. Tem pessoas que ainda estão em decisão, não sabem que se serve a Deus, não serve se serve, a Mamon. Tem pessoas ainda dentro da igreja se vindo, fazendo, contando, né? Fazendo promessa com imagem. Tem pessoas assim ainda, meus irmãos, que ela está em dúvida, sabe? Olha para a situação que se encontra servindo a Deus e vê aquelas pessoas que não servem a Deus a ver melhor de vida, com a vida mais financeira melhor. Aí fica decidido, será que é Deus? Será que Deus existe? Será porque aquele ali é ímpio, não serve a Deus e tem isso, tem aquilo, e eu sirvo a Deus, não sirvo a Deus, não tenho nada. Ele serve a mais de estrutura. Tem pessoa que está em decisão, está em dúvida. Então não pode cochear em dois pensamentos. Tem que ter a certeza que o Deus que nós servemos é um Deus verdadeiro para te dar vitória. Aí você parte aqui, lá em Tiago, meus irmãos, no capítulo 4, verso 7 a 8, está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Outros, aleluia, outros purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Não fica com o coração pensando em dois pensamentos. Limpa esse coração. Pede para Deus tirar todos pensamentos má de você, igreja. E você começa a pregar. Segundo ponto aqui, você começa pregando. Meus irmãos, eu aprendo também, baseado no tema, a hora da decisão. Segundo, o Senhor, ele pode nos orientar na hora de qualquer decisão. Meus irmãos, nosso Deus, ele pode te orientar na hora que você está sem tomar uma decisão certa. Na hora da decisão, o nosso Deus, ele pode te orientar. Por quê? O Senhor está pronto para nos orientar e nos guiar, aleluia, na tomada de nossas decisões. Salmo, no livro de Salmo, meus irmãos, de número 143, o verso 10, o salmista, ele pediu a direção do Senhor, dizendo: ensinai-me a fazer a tua vontade. O salmista aqui, meus irmãos, ele pediu a Deus para o nosso Deus fazer a vontade dele. Pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. O salmista aqui, ele foi sábio. Ele pediu a Deus para Deus dar uma orientação a ele nos caminhos planos. E aí você aplica. E você também, assim como Deus guiou, ensinou
ao salmista ir no caminho plano e dar uma decisão certa para o salmista, esse mesmo Deus também pode fazer na tua vida hoje. Aí você pede para os irmãos ficar de pé, né? Chama os irmãos ali para frente, faz uma oração, faz um apelo, se tem alguém ali para aceitar a Jesus. E aqui você faz uma pequena conclusão que diz assim: meus irmãos, devemos pedir a orientação do Senhor para tomarmos todas as decisões da nossa vida. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, aqui eles são filhos de Deus. Romano 8,14 já diz isso. Aí você termina aqui, faz a oração em nome de Jesus. E é aqui que você vai pregar nesse texto que nós acabamos de citar, que é Joel capítulo 3, o verso é o 14. Combinado, meus irmãos? Deu para entender? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo para a glória de Deus. Meus irmãos, é forte isso aqui.